Bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo. Mais um episódio do podcast do Solidariedade Rio Preto, onde a gente está apresentando os nossos pré-candidatos e as nossas pré-candidatas. Para quem não me conhece, eu sou Laurence Garcia, presidente municipal do Solidariedade, e estou fazendo essa função de entrevistar e perguntar sobre as pré-candidaturas de cada um que está nessa aventura que é encarar uma campanha, encarar a possibilidade de um mundo melhor. Hoje, junto comigo, tá a Dani. Oi, gente, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, estar participando do podcast. Bora pra cima. É isso. Bom, e hoje a gente vai conversar com o Hamilton da Circular. E aí, Hamilton, beleza? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Meio rouco, mas estamos bem. Mas é isso. Rio Preto faz frio 3 dias no ano, né? E a gente escolheu justamente um desses 3 dias para estar aqui. Então estamos aí, rouco de novo. Mais um ano. Perfeito. Hamilton, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre quem é você. Olha, eu sou o Hamilton, eu trabalho na Circular há 11 anos. Anteriormente disso, trabalhei como segurança, trabalhei no SAMU e aí vim para Circular e estou até hoje, até os dias atuais. Pretendo me aposentar, se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, me aposento lá. Sou casado, pai de 2 filhos, uma menina e um menino, a Sofia e o Theo. E é isso, moro em Rio Preto há 45 anos. Caramba! Mas você era de onde, antes de estar em Rio Preto? Eu vim de Votuporanga, na verdade, mas eu legal. vim recém-nascido. Aham. E depois disso fiquei aqui durante muito tempo, morei um pouco fora, mas voltei para cá e aqui firmei. Que legal. Acampamento. Então, estamos acampados aqui. A gente também é de fora. Eu sou de Indiaporã, a Dani é de Neves. Indiaporã é uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Neves é metrópole, perto de Indiaporã. Neves é o triplo. Eu fico consolada. E é muito legal isso, assim, também. O Itamar traz muito isso, né? Das pessoas que escolhem morar em Rio Preto, né? Sim. E em determinado momento a gente faz essa escolha, seja vindo de fora ou como você veio recém-nascido, mas em determinado momento você escolheu morar em Rio Preto também. Sim. Como que é essa tua relação com a cidade, assim? Aqui é muito bom para se viver, né? Não tem o que falar de Rio Preto. Rio Preto é top de linha, é bom pro ensino, é bom para segurança. Tem alguns pontinhos para melhorar, mas todo lugar, estamos, né, aí para tentar melhorar, né? Exatamente. Não, todo lugar tem uma questão, né? Assim, nunca é perfeito 100%, né? Sim. Aqui, para mim, é uma cidade ótima, uma cidade top. Eu morei em Guarulhos durante um tempo, morei em Foz do Iguaçu durante pouco tempo também, mas aqui não tem lógica. Aqui é muito bom, cara. Aqui é muito bom. Perfeito. Não tem outro lugar que eu gostaria de morar hoje. É isso. Eu também. E a gente falando aqui, né, das qualidades da cidade, mas que tem os pontos a melhorar, eu imagino que você, dentro do Circular, ouve muito, né, da população, o que tem para melhorar nessa cidade. Nós temos muito, temos um pouco, não digo muito, assim, muito, mas temos um pouco a melhorar. No meu ramo tem bastante coisas, o ramo que a gente está, que eu trabalho no caso, é um ramo que eu sei identificar os erros. Sim. Então eu sei onde estão os erros ali. Então tem muita coisa para corrigir. Certo. Agora Rio Preto é muito bom, tem a parte da saúde que está deixando um pouquinho a desejar, no atendimento só, não em termos de leitos, que foi considerado a melhor. Que é complicado também, né, bicho? Porque Rio Preto tem 400 mil habitantes e 1 milhão de pessoas no SUS de Rio Preto, né? A quantidade de gente que utiliza, sem poder utilizar, que é da região, não é de Rio Preto, e utiliza o SUS daqui, é complicado também. Eu faço atendimento no HB, no caso, durante uma vez por mês. Sim. E eu vejo, nossa, cara, é muita gente. É muita gente, sem brincadeira. Chega ali no... não é shopping, não é o... No ambulatório. No ambulatório. Chega um monte de gente ali, exatamente, né? É bizarro. Eu faço exame uma vez por mês ali, meu amigo. ali você chora mesmo.
Mas agora está mais organizado também, viu? Aham. Apesar de ser do Estado, no caso, Certo. é o Estado que Aham. administra, né? Certo. Mas está mais organizado. Agora você só entra com meia hora de antecedência, Aham. entendeu? Tem várias coisas. Para não ficar aquele pessoal que... Antigamente o pessoal vinha e pousava na fila. Sim. Tipo assim, os velhinhos não tinham nada pra fazer em casa, eles vinham lá de Neves Paulista, por exemplo, vem um ônibus lá de Olha. Neves Paulista, Já vem um monte de gente de Aporã também. vem ó, também, um monte de vem, gente de exatamente, Aporã vem também. A senhora, minha avózinha, vinha nesse ônibus. Exatamente, aí o que acontecia? Eles vinham muito cedo e dormiam na fila. Hoje não, hoje eles só entram com meia hora de antecedência, entendeu? Já tá mais organizado, tá organizando melhor. Perfeito. Isso é Hamilton, muito bem entendido. Me corrija se eu estiver errado, mas o teu nicho principal é transporte público, é mobilidade urbana, certo? Sim. É isso. Sim. O que você vê que dá para melhorar nesse nicho de transporte, de mobilidade urbana, para onde o que dá para fazer? Porque assim, você vê que como você mesmo disse, tem bastante coisa que dá para melhorar, Tem, sim, né? tem muito. E ao mesmo tempo também tem limitações que às vezes a própria população não sabe como é que funciona, Sim. sai criticando sem saber exatamente que não é a culpa necessariamente de quem está lá trabalhando, né? Exatamente, acontece muito também. Já tivemos essas experiências por várias vezes e eu corrijo, eu tento explicar da forma legal como funciona o sistema, mas ainda tem bastante coisa para ser corrigida. Sim. Tem bastante coisa, tem bairros precisa de mais investimento no transporte, precisa mais ônibus para você atender mais bairros. No caso, foi feito um terminal novo agora no ano de 2020, foi inaugurado, se eu não me engano, o terminal Manuel Antunes. Ali na Praça Cívica, Isso, né? isso. E aí, o que acontece? Ele ainda continua pequeno, entendeu? Ele continua pequeno. Por quê? Porque a cidade aumentou muito, a cidade aumenta muito, os bairros, e cada bairro tem uma linha, Exatamente. entendeu? Não vai ter como a gente colocar todas as linhas com pontos fixos dentro desse terminal. Sim. Então eu acredito que deve ser feito um projeto para tentar tirar um pouco dessas linhas de dentro do terminal, desafogar um pouco este terminal específico. Exatamente, porque ali passa muita gente. São 90 mil pessoas hoje Por dia, né? por dia andando de ônibus. Antigamente eram mais. Agora, depois da pandemia, caiu um pouco e chegou a 90 mil. Mas dentro do terminal deve passar aí por dia em torno de umas 15 a 20 mil pessoas. Nossa Senhora. É bastante, muita gente. coisa. É bastante. Ou passa até mais, né? Porque eu não tenho esses dados corretos. Sim. Porque é cedo, tarde, noite, madrugada, vira à noite. Entendeu? Então Tudo direto. acontecendo ali, né? E tá meio sufocado. Sim, sim. Tanto é que agora eles estão melhorando um pouco, né? Mas aconteceu também, assim, até acidentes ali, pela Sim, quantidade aconteceu. de gente que tinha e as pessoas que, né, acabavam tendo que disputar espaço com um ônibus, então é um negócio bem complicado. Sim, né? o complicado ali, essa parte de acidentes, neste terminal novo, aconteceu. No terminal antigo eu não presenciei nenhum acidente desse. Nenhum acidente dentro do terminal antigo. No terminal novo, o que acontece? Muitas pessoas estão ficando muito inadimplentes. A pessoa coloca um fone de ouvido e sai andando, doido, olhando no celular, dando risada, e olha naquele celular e não vê um ônibus, por exemplo. Ou a pressa, muitas vezes, é inimiga da perfeição, como diz o ditado. E foi onde aconteceu vários acidentes. A maioria dos acidentes que aconteceram ali foi inadimplência de pedestre. Olha só, e a tendência é as pessoas falarem que a culpa é dos motoristas, Não, né? o motorista sempre é o culpado, né? Porque tem que pegar alguém para Cristo, né? Sim. Então, sempre é o culpado. Então, tanto a população quanto a própria concessionária vai sempre jogando no motorista. Na verdade, hoje os ônibus contam com câmeras. Isso é importante. As câmeras dizem tudo e o ônibus tem um GPS. Que ele fala tudo, ele fala a velocidade, ele fala onde nós estivemos, se sair da rota ele fala, se você abrir a porta fora do ponto ele fala, ele fala tudo, o computador monitora tudo aquilo ali. Então, basicamente assim, é bem monitorado.
Isso é bem monitorado. Segurança até para o motorista, né? Para Exatamente. seguir todos os protocolos. Ainda eu até questionei esses dias atrás, hoje também questionei, comentei com um amigo, que falta um pouco de investimento em câmeras dentro do ônibus para o motorista. Certo? Porque você vê, por exemplo, cidades, Curitiba, Uberlândia, eles já trabalham com câmeras na frente. Sim. Então, corre Hoje a câmera um risco. fica atrás. Pega só o usuário. O ônibus pega a frente, a câmera do ônibus pega a frente do ônibus, caso de colisão ou caso de atropelamento. Certo. Pega uma no fundo do ônibus puxando para frente, pegar o salão inteiro, os usuários, caso aconteça alguma coisa, assédio e tudo mais. E tem uma no meio, na verdade alguns tem duas, mas tem no meio do ônibus tem uma, cada uma direcionada a um lado. Um lado diferente. Então, é bom. Só o motorista mesmo. Tem no motorista também. Tem também no motorista. Tem uma que antigamente ela ficava virada para a porta em caso de assalto. E como que tem sido isso? Assim? Tá sendo seguro o trabalho? Olha, ou ainda tá tendo bastante assalto? Tem ainda. Às vezes a gente... acontece. Essa semana, por exemplo, passada aconteceu de ter um assalto. No caso, não foi nenhum assalto. Tipo assim, um cisquinho de cara saiu na saidinha e foi tentar pegar um homem do seu tamanho pelo pescoço. Meu Deus. Entendeu, né? Vocês já entenderam o que aconteceu, né? Se vocês acompanharam os jornais, o cara jogou ele na porta, ele caiu, aí os passageiros próprios conteram e prenderam ele ali, voltou para o CDP no caso. Ele era daqui mesmo, ele endoidou. Mas acontece, geralmente está acontece assalto assim, com faca, com arma. Agora esses dias tivemos o caso lá do Vida Nova Rio Preto, que foi no ponto de ônibus, um pouco antes do motorista chegar, que também foi aquele casal que saiu fazendo um arrastão. Exatamente, aquele casal lá. E isso é uma coisa importante, né? A segurança também dentro, né, da cidade implica também na segurança dos pontos de ônibus, dos pontos segurança dentro do ônibus também. São bairros muito afastados. Bairros que ficam, tipo assim, bem periferia. Por exemplo, esse bairro lá, se eu não me engano, dá 11 ou 12 quilômetros do centro. Entendeu? Ele fica para lá da Fundação tipo Casa. Assim, olha só, você vê 11 quilômetros do centro, você praticamente chega em Mirassol se você for pela rodovia. Basicamente. Mas aqui hoje, Rio Preto, para você ter uma ideia de dimensão, uma linha, por exemplo, que um bairro antigo, que é o Nova Esperança, um bairro antigo, todo mundo conhece o Nova Esperança. Uma linha daquela dá 24 quilômetros. Caramba. Quase chega em Neves. Entendeu? Quase chega em Neves. Exato. Então, são linhas, são bairros que estão muito afastados. Nós temos aí o caso do Fraternidade, do Solidariedade, que foram bairros assim, Lealdade, Amizade, que aí depois já foi alongando um pouco mais, tem o Luz da Esperança, que ali virou uma cidade à parte, né? Essa malha urbana. Exatamente. E você acha que, tipo, muita gente fala sobre a construção de mini terminais, você acha que essas coisas resolvem? Ou não, é colocar mais linha mesmo, ou construir um novo terminal urbano num outro espaço, sem deixar de usar este que já está. Os interbairros, né? Porque eu acho que uma dor minha, inclusive, enquanto usuário, é você ter que ir para o centro para voltar para um bairro vizinho. Então, teve um corte de gastos aí nesse meio tempo, na pandemia, que não foi suprido novamente quando acabou a pandemia. Entendeu? Nós perdemos vários motoristas, vários morreram, um pouco foi mandado embora porque diminuiu as linhas. E o que acontece? Hoje em dia tem que todo mundo vir para o terminal. Só tem 2 linhas que são interbairros. E antigamente tinha mais. Tinha região norte distrito, tinha distrito Nova Esperança durante todo o dia. Tinha uma região norte Dama, que saía do Trídico aqui, ia até os Damas lá, rodava todos os Damas. Então, aquele povo que se desloca hoje pro terminal, não se deslocava para lá. Então, ele deu um acúmulo maior de pessoas. Nos horários de pico ali fica muito lotado. Essa questão do interbairro, eu acho também que é uma solução interessante e que não necessariamente
precisaria construir coisas novas, né? Assim. Porque para o trabalhador faz toda a diferença, né? O tempo de trajeto, né? Exato. Para ele chegar ao trabalho. Eu acho que um planejamento, eu tenho certeza que um planejamento bem feito nesta área de interbairros seria excelente. Seria excelente. Por quê? Porque você tira o usuário do transporte público, do terminal, você tem a opção de colocar mais ônibus para as pessoas, tá? Por exemplo, vou supor uma linha aqui, uma criação, vou fazer uma criação. Um Nova Esperança da vida. Você vai lá do Nova Esperança, dá 12 quilômetros. Então ele pega lá para ir para o Iguatemi. Aí ele tem que andar mais 10. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Ele pode pegar um Nova Esperança de lá e sair direto, passando por dentro dos bairros, tirando um pouco desses passageiros que vão para o terminal e levando direto para o Guatemi. Porque aquela região é uma região que mais cresce em Rio Preto. Por isso que eu citei ela, a região do Iguatemi. Sim. Lá tem condomínios lá que chegam a ter 8 mil funcionários. Nossa. 8 mil funcionários. 8 mil funcionários. Porque os patrões mesmo não andam de ônibus. Esses não andam de ônibus. Mas tem lá jardineiro, babá, cuidador, doméstica, a passadeira, tem pedreiro, tem o auxiliar. Todo mundo indo com o transporte público. Por dia, por exemplo, eu faço 3 rodadas, eu levo média de 300 pessoas. Caramba. É uma média assim, é muito alto. Os ônibus saem não é falta de ônibus. Tem vários ônibus saindo a cada 7 minutos. Agora está em 7 minutos. Então você tira uma noção. 7 minutos, 7 minutos outro, e sai todos lotados. São filas e filas, assim, tem hora que forma 3, 4 filas. E as pessoas brigam, né, na fila. A pessoa briga na fila. Não pode cortar a fila, viu, gente? Não pode. Lá é uma regra. A pandemia tava terrível, né? Porque tinha uma quantidade específica de pessoas Exatamente, que podiam de entrar. bancos. Então as pessoas só faltavam se estapear, porque deu a quantidade de motorista que fechar a porta. Não e quem tinha não o que entrou, fazer, fica. exatamente. Meu Deus, era... Mas o investimento em si está sendo feito de uma forma correta. Precisamos de mais ônibus. Temos um problema aí que assim alegam, assim as empresas alegam, que a Marco Polo e a Caio, que são as fabricantes dos ônibus, não fabricaram na pandemia. Sim. Então ficou um déficit aí nesse meio tempo. Durante 2 anos eles pararam de fabricar. Da própria fabricação dos fabricação dos ônibus, exatamente. Não adquiriram novos carros. Não então. adquiriram. Então, esses carros que estão rodando hoje já são carros que vão parar assim que possível. Assim que regularizar assim que regularizar a situação, eles são obrigados a parar. Já está no contrato que eles vão parar. Mas alega-se que é esse o problema. Entendi. Não pode criar linhas enquanto não tem carros. Entendi. Você não pode ter um planejamento, você não pode ter um projeto diferente do que se não está suprindo a necessidade da cidade. Entendi. Hamilton, e deixa eu te perguntar. A gente já viu que você entende pra caramba aí dessa tua área de mobilidade, de transporte. Eu gosto. Especialista. Não é, gente? E é super legal a gente conversar porque eu tenho a experiência do usuário, né? Do proletário que acorda às 5 horas para pegar ônibus. E a gente muitas vezes não tem essa visão dessas informações que você tá trazendo. E aí a pergunta que eu quero te fazer agora é te trazendo aqui pro nosso campo político, né? De onde surgiu o seu interesse em representar a população lá dentro da Câmara, onde surgiu essa vontade de trazer essa sua pauta, esse seu conhecimento aí da nossa mobilidade, da nossa engenharia de tráfego da nossa cidade, como uma pauta política? Então, aí começa uma história longa, né? Eu venho trabalhando de segurança aqui em Rio Preto há 14 anos. Eu me conheço de gente, eu já me formei como segurança e vim trabalhar como segurança. Desde essa época eu já tinha vontade de atuar na política. Mas, porém, as dificuldades, casamento, filhos, e aí nós adiamos um pouco a situação. No caso agora, que eu vejo que o problema ficou mais drástico, no caso, porque eu não vejo na política ninguém entrando ali e dando um palpite. Não tem, é só de 4 em 4 anos que vai alguém lá fazer uma visita, fazer um vídeo, fazer alguma coisinha assim. Então, desde da eleição passada, eu falei assim, eu vou entrar. Só que entrou um amigo que fazia parte
da cúpula ali. Na verdade, ele tinha saído da empresa, mas ele fazia parte do grupo de amigos. E eu acompanhei e falei, não vou entrar porque só vamos dividir voto. Já que ele tem muita popularidade, eu falei, vou me abster e apoiar ele. Beleza. Só que não deu certo. Não deu certo. Escolheram uma outra pessoa, dividiu-se os votos e ninguém foi eleito. Isso é um problema. Então, agora, desta vez, eu falei, não, dessa vez eu vou tentar entrar, porque, na verdade, gente, eu vou falar a verdade para vocês, se vocês rodarem Rio Preto inteiro, vocês vão saber que eu sou motorista. A maioria do pessoal me conhece. Porque eu já estou alegando, falando que eu tenho interesse na política, com muitos que conversam, porque eu sou meio polêmico. A gente gosta. Eu meio que tenho umas encrenquinhas dali, umas encrenquinhas daqui, entendeu? Então eu sempre tive isso. Eu falo o que penso, eu não guardo para falar, se eu tiver que falar, tanto faz. Para quem seja, eu falo, eu não gosto de guardar nada comigo. Então eu já vinha falando, esse ano eu vou entrar. Isso há 5 anos atrás. Eu já venho há 5, 6 anos falando, esse ano eu vou. Esse ano eu vou, e eu, dessa vez, eu agora vem mesmo. Agora eu vou e vou com força. É isso. Se tudo correr bem, Deus abençoar, tá em cima. É perfeito, Milton. Então, é legal isso também, que era uma coisa que eu ia perguntar, né? Como que tá a adesão da galera nessa pré-campanha, assim, o pessoal tá animando, tá indo junto? Eu posso dizer para você que no começo, quando eu decidi, que eu procurei o partido, que eu fiz a minha inscrição, eu falei assim, eu vou tentar. Eu vou tentar. Falei, não é uma garantia. O não eu já tenho. Sim, é isso. O não eu já tenho. Eu conheço muita gente, mas muita gente. Em Rio Preto, aqui eu estou há 45 anos, eu vou te contar. Os 4 cantos da cidade, eu já atuei em todos os cantos. Não, só você pensar que, né, cada 3 rodadas é 300 pessoas, né? Então a quantidade de gente que você conversa todo dia é exatamente isso. Eu rodo em linhas que é muito lotado, muita gente descendo. E com um rodízio também, né, Milton? Isso é importante também, né? Muito bom, muito gratificante. Tenho muitas amizades. E hoje como eu disse para você, eu ia tentar. Mas eu vi que a adesão foi maior do que a minha tentativa. Acho que eles acreditaram mais em mim do que eu estava acreditando. Eu não estava acreditando. A grande verdade é que todo mundo tem um motor do ônibus, que é o motor do coração, né? Que é aquele motor gente boa, que para pra gente, que dá uma seguradinha ali pra gente não perder o busão. Tu tá vendo? Todo mundo tem aquele motor que mora... de transporte. Tá vendo? Essa conhece de transporte. Não, ela conhece mais do que eu. Pode ver no celular dela que ela tem um grupinho com o motorista, linha tal horário, ela deve ter, com certeza. Nossa, antigamente, agora eu rodo todas as linhas. Agora eu tô rodando todas as linhas, praticamente todas elas. Cada mês eu tô num lugar diferente, num canto da cidade diferente. No caso da minha empresa, ela atua Zona Leste, Zona Sul. Zona Norte, Zona Sul. Esses bairros eu rodo todos eles. Então, mês a mês, conhecendo gente nova, brigando daqui, arrumando amizade ali. Eu tenho muito mais amizades do que brigas, do que encrencas. Mas, de vez em quando, a gente tem que dar uma encrenquinha, porque é um ônibus lotado. As pessoas, algumas, eu tenho uma briga muito grande, porque pessoas não têm empatia. Não, tipo assim, ela deve saber. A pessoa já entra e para no corredor do ônibus, não vai para trás. Aí é onde atrapalha todo mundo e não deixa os outros entrarem. E são pessoas trabalhadoras que vão pro serviço. Eu falo, gente, vamos para trás. Tem pão de queijo e café lá no fundo. Entendeu? Pão de queijo e café. Pode perder. Slogan de campanha, viu, gente? Slogan de campanha. Pão de queijo e café lá no fundo, pro pessoal já se deslocar pro fundo. Então, quem me conhece, se vocês... Pode rodar aí, gente. Vocês conhecem o Preto? Pode perguntar. Tem um motorista que fala que tem pão de queijo lá no fundo? Sou eu.
Eu já falo que é pra deslocar a coisa, pra a gente não ter encrenca, não ter uma briguinha daqui, porque tem pessoas que ficam ali paradas, Sim. que não querem... Entrou no ônibus, tipo assim, agora eu vou. Meu amigo, ó. Já segura desse lado assim, ó. E o povo tá assim, onde eu vou passar? Onde eu vou passar? É por baixo dos braços. Nós temos uns probleminhas assim, mas graças a Deus tudo contornável. Perfeito. Contorna. Ô, Hamilton, também teve, né, tipo assim, você também já me contou de algumas questões de problemas que o pessoal do bairro tinha e que você já, mesmo assim, mesmo sem estar em Câmara de Vereadores, sem nada, Sim. já correu atrás, já resolveu, já conseguiu colocar uma linha nova. Sim, nossa. Conta um pouco disso daí, de como que foi essa experiência de já correr atrás antes mesmo de ser obrigado. É que nós temos vários problemas, em linhas lotadas principalmente. Sim. Porque antes da pandemia também tinha. Faculdade, quem fazia faculdade, por exemplo, tinha a porta da Unip, por exemplo. 11h20 da manhã eu fazia uma rodada lá. Até temos um grupo disso, viu? Ainda. O pessoal do grupo vai ver e com certeza vai lembrar. Eu fiz faculdade em Ribeirão, mas a gente de fato tinha o contato do motorista para perguntar: dá tempo? Exatamente isso. Antes da pandemia tinha, por exemplo, na Unip, 11h20, saía 400 pessoas. Aí você pegava com um ônibus de 90. Não dá. Não vai rolar, né? Exatamente. Então, nisso foi feito um trabalho, fizemos filmagens, mandou o pessoal lá da faculdade, no caso, mandou para TV Tem, pediu para Record, pediu para todo mundo, não deu certo. E conversando com o nosso encarregado, conversando com ele, ele prestou atenção, deu uma atençãozinha melhor para mim, no caso, que estava lá, e foi fazer um levantamento do que estava acontecendo ali. Naquele horário, os ônibus paravam. E tanto que o trânsito também para. Então, parava tudo ali. E ele nós conseguimos fazer um levantamento, para você ter uma ideia, de um ônibus que ia, encostava 4 no mesmo horário. Ficou durante um ano e pouco, encostando um só. Aí foi feito esse levantamento, 4. De 5 em 5 minutos saía um ônibus. Beleza. Entendeu? Aí veio a pandemia, acabou com tudo isso. Mas, né, infelizmente, e não voltou novamente. E lá, hoje em dia, tá com um ônibus só. Exatamente, voltou um só. Todo aquele trabalho que a gente tinha feito foi-se água abaixo. Mas... Não, mas ó, isso me leva para uma reflexão importante também, né? Assim, o fato de não ter alguém lá na Câmara dos Vereadores que é especialista em mobilidade, em transporte público, faz com que essas coisas que eram boas, que deixam de acontecer, não voltem. Né? Se tem alguém lá que é especialista, que vai brigar especificamente por essa questão, isso é um outro patamar de briga. Porque uma coisa é o que o usuário consegue fazer, outra coisa é o que o motorista ou o encarregado consegue fazer, outra coisa completamente diferente é o que um vereador consegue fazer. Né? E um vereador que conhece as falhas, é o X da questão de eu me candidatar. Sim. É o X da questão. Eu posso dar a minha opinião, eu já tenho os pontos mais críticos, eu entendo de basicamente tudo que acontece ali dentro, na minha área da empresa, na área da minha empresa, eu entendo, não posso dizer da outra empresa. Sim. O que eu entendo ali de transporte, eu tento corrigir isso. Sim. Tem bairros, por exemplo, eu fiz um bairro esses dias atrás que nós estávamos citando, Vida Nova Rio Preto, por exemplo. É um bairro que nós entrávamos no bairro, eu entrava no bairro, primeiro carro, 5h20 da manhã, entrava no bairro com um ônibus para 70 passageiros. 70, 22 sentados, 32 em pé. Só que cabe um pouquinho mais apertando. O que acontece? No primeiro ponto tinha 55 passageiros. Chegou a ter mais. Eu teve um dia que eu filmei e tinha 55. Porque a galera, uma vez que sabe que já no primeiro ponto já lota, já o pessoal do segundo já vai pro primeiro. Já. Exatamente isso. Então o que aconteceu? O pessoal do segundo ponto, do terceiro, vinha tudo para esse ponto. Exato. Que é um ponto bem lotado. E aí, conversando, expliquei pro encarregado novamente. Sim.
ó, tá tendo problema aqui, não tem condição aqui, ó, esse ponto é crítico. E deu certo também, colocou-se mais um carro, colocou-se um extra a mais, porque é um bairro longe de Rio Preto. A maioria não são classe média-baixa. É classe média, na verdade. Porque sempre tem um carrão na garagem. Sim. Só que a pessoa não usa esse carro para se deslocar até o serviço. O ônibus fica muito mais em conta. Claro, então as pessoas... Eu acredito que se tivesse ônibus com disponibilidade... Tipo assim, eu vou ter que chegar no serviço 6 horas. Se eu sair da minha casa 5h30, eu pego um ônibus aqui. Então, as pessoas se deslocariam mais de ônibus. Claro. E não tirariam seu carro da garagem. Exato. Entendeu? Eu penso assim. Não, e isso gera várias outras questões, né? Porque você polui menos, porque tem menos veículo na rua, né? A pessoa também, ela tendo um transporte público que ele consegue... atender às demandas dela também, ela tem uma qualidade de vida melhor também, né? Então... Quanto menos tempo a pessoa passar dentro do ônibus, né, nesse percurso de locomoção da casa até o trabalho, né, é mais tempo que ela tem livre para estar na casa dela, para estar descansando, para estar com a família, né? A gente morou um tempo em um condomínio de chácaras. Nossa. E lá passa o Carlos Arnaldo. É o único ônibus. Então, assim, pra eu entrar no trabalho, eu tinha que acordar 4h30, pra 5h30 eu pegar o primeiro ônibus, pra descer no terminal, pra pegar um segundo ônibus. Então, assim, o tempo de sono que eu perdia. E pra vir embora, a mesma coisa, né? Você pega o ônibus no fim da tarde, aí você vem até o terminal, e aí você passa... E a gente adorava morar na chácara, só que... deixa de morar, tem que fazer por conta do deslocamento. A gente abre mão de um lugar super bacana que a gente gostava de estar, porque não era mais compatível, né? Exato. Assim, Depois uma exaustão que eu passava mais tempo dentro do ônibus do que na minha casa. No caso do Carlos Arnaldo, não é uma linha que eu não faço. A empresa nossa não faz. Sim. Mas eu vou explicar para vocês. Tem horários lá que tem um cedo e um à tarde. Num domingo, por exemplo, você tem um cedo e um à tarde. Sim. E eram mais ônibus antigamente. Só que veio a pandemia, cortou também e não voltou. E foi justamente durante um pouco antes da pandemia. E o que acontecia, eu trabalhava numa farmácia. E tinha vezes que a farmácia fechava às 11 horas. Sim. Então, 11 horas da noite eu estava fazendo o fechamento da farmácia, até eu me deslocar até o terminal para pegar esse ônibus. Então, assim, era uma logística, uma manobra para dar tempo, vezes né? eu fui te buscar ali no trevo de Talhado, por exemplo. Porque às vezes eu tinha que pegar o ônibus de Talhado, descer no meio da rodovia. Sim. Porque o Carlos Arnaldo já tinha ido para as Cucuia. O que acontece, isso acontece não é só com você, acontece com muita gente. Vocês não têm noção. Dentro da cidade mesmo próprio, pessoa que mora de um lado da cidade, na Zona Norte, e trabalha na Zona Sul, por exemplo, não tem ônibus para ela vir. Por isso que cresceu tanto o Uber. Cresceu muito, gente. Sim. Porque pela falta de disponibilidade. Você tirou os horários de ônibus, é onde cresceu a parte do Uber. Porque ela não tem como chegar, você não tem como chegar na sua casa. Não adianta. Por exemplo, vou citar um ônibus, um Corujão, por exemplo. Ele sai 2 horas da manhã do terminal. Ele roda a noite inteira. Ele sai, acho que é 2 e 3 horas da manhã, tem horários. Aí cada um vai para um canto da cidade, passa em vários bairros. Certo. Mas, por exemplo, se você morasse no Carlos Arnaldo, não tem. Carlos Arnaldo não tem. Linha de terra não tem. Sim. É mais solo, Nova Esperança, Natural. É só aqui na Redondeza. E quem chega, por exemplo, quem sai de um shopping, por exemplo, meia-noite, sai meia-noite, ele chegou lá, ele perdeu o ônibus da casa dele, porque os últimos saem 10 para meia-noite. Aí ele fica até o Aí ele tem que ficar até o Corujão das 2 horas. Ou seja, se a pessoa vai acordar no outro dia, vai chegar em casa, por exemplo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e vai acordar no outro dia para trabalhar quebrado. Passou mais tempo no ônibus do que no serviço. Exato, e aí é por isso que mexe tão diretamente com a qualidade de vida das pessoas, né? Você ter um transporte público de qualidade faz toda a diferença para quem depende do transporte público para ter suas atividades, seu trabalho. Tem linhas, por exemplo, linhas de terra, assim, por exemplo, há um projeto que poderia ser feito nessas linhas, que tem uma manta asfáltica que passa, que é um asfalto assim, dá uma nivelada na pista e taca aquela manta. Onde você já pode colocar um carro com ar, por exemplo, entendeu? Porque aqui em Rio Preto tem um contrato com as empresas que todos os carros vão ser com ar. Só que em linha de terra não roda carro com ar porque entope o filtro. Entendeu?
Entendeu? Então nós já temos um impasse aí nesse meio tempo. Temos um problema aí para resolver. E esse projeto seria muito melhor, porque daria para ônibus, por exemplo, que atende o bairro. Vamos supor, vou supor um bairro aqui, Cidade Jardim. O ônibus é uma linha que quase 20, 30 usuários durante a noite pegam ônibus. Só que em compensação tem o Vila Azul, que tem 50 que pega. Entendeu? Então poderia sair demoraria um pouco mais? Sim, coloca-se um ônibus para ir nas duas linhas, certo. Correto? Mas coloca-se um outro para suprir em meia hora. Tipo assim, então teria como você diminuir o intervalo de tempo e atendendo todos os bairros, com uma qualidade melhor de transporte. Sim, perfeito. Eu penso que poderia ser assim. Estamos tentando. É isso. Ô, Milton, isso é muito legal, assim, que você fala assim, estamos tentando, né? Já vários problemas a gente já relatou, já conversou aqui, que você foi resolvendo através de diálogo. Sim. Eu fui lá, fui conversar com o supervisor, eu fui lá, fui conversar com o usuário, fui conversar... É isso que a galera pode esperar de você, assim, se der tudo certo lá na Câmara, é isso que a galera pode esperar? Você é uma pessoa que vai dialogar diariamente, assim, porque tem muita briga lá naquela Câmara dos Vereadores, tem né? Muita briga. Grito tem bastante. Tem grito, tem briga. Olha, eu não acho. Eu penso da seguinte forma, dialogando é possível, porém tem que se impor algumas regras. Certo. Tem coisas que não são... não tem como eu, pessoa física, imputar a empresa. Sim, claro. Entendeu? Mas eu tenho um jeito, tenho uma forma de conversando e tem que ser feito investimento nessa área. Com certeza. Tem que ser feito investimento. Isso não é do dia para a noite. Mas, porém, eu quero atacar nisso. Perfeito. Eu quero resolver pelo menos um pouco dos problemas que eu tenho ali dentro do terminal, que eu tenho problemas com... Rapaz, até nós tem coisas que nós não podemos assim citar, mas você imagina, vou citar um problema básico para você. Você imagina que eu tenho um terminal rodoviário, onde passa 30 mil pessoas brincando, de 15 a 30 mil pessoas por dia. Lá, transitando ali. E eu tenho 3 banheiros. Não faz sentido. Entendeu? Eu tenho 3 banheiros, 3 vasos sanitários. Não faz sentido nenhum. Você entende? Exato. Exatamente. Então, tem que haver um planejamento nisso para que seja feito. Quando foi feito o terminal urbano novo, agora entregue há pouco tempo, não foi feito um banheiro para motoristas, sendo que nós temos 600 motoristas. Vocês têm que usar o mesmo do usuário. Exatamente, o que não dava certo, porque dá 150 metros de deslocamento. Nossa. Então você para num pilar 20 e vai se deslocar até o banheiro, a hora que você voltou, você gastou 10, 15 minutos. Para você esperar. Exatamente, para você esperar o usuário usar aquele banheiro. Exato. Então tem problemas que são assim, que a prefeitura poderia resolver. Sim. A prefeitura, questão de investimento. Então tem problemas que seria assim. Em motoristas, por exemplo. Não, eu trabalho na minha classe, defendo a minha classe de motorista também. Defendo os usuários, mas defendo os motoristas também. Claro. Nós não temos um lugar para ficar, um lugar para você almoçar. E você tem ali 1 hora de intervalo. Onde que você tem que comer? Num banco, ali no chão. Entendeu? Não foi planejado. Temos o lugar ali, porém não foi disponibilizado aos motoristas. Então é uma coisa que eu acredito que, estando dentro da Câmara, eu posso resolver. Perfeito. Eu posso resolver isso. Perfeito. Com certeza, e eu tenho fé que vai acontecer. Não, é isso mesmo, rapaz. Vai acontecer. Hamilton, pra gente encaminhar já mais ou menos pro final, você tem alguma última mensagem que você quer deixar pra galera que tá te apoiando, que tá aqui assistindo há mais de 40 minutos a gente falar, que você tem alguma coisa que você quer deixar pra esse pessoal? Olha, eu só peço uma chance. É uma chance. Eu quero uma chance de mostrar o que eu sei lá dentro. E fica a dica, gente. Fica a dica. É isso. Eu tenho muito conhecimento na área. Tenho muitas amizades e espero usá-las também para fortalecer isso,
para que os problemas se tornem mais fáceis. Uhum. Então, é nessa parte que eu gostaria de pegar essa chance. Perfeito. E vamos para cima. É isso. Vamos para cima. Tamo junto. Bom, gente, para quem ficou até o final, eu agradeço muito. O que eu peço para vocês? Que divulguem esse link que tá chegando para vocês aí do YouTube, para que, né, mais pessoas conheçam o Hamilton, mais pessoas possam fazer uma discussão sobre uma qualidade no transporte público, uma mobilidade urbana decente, que a gente possa fazer uma discussão de como melhorar a cidade, de como ampliar todas as possibilidades. Rio Preto, como nós mesmos dissemos aqui, é uma cidade maravilhosa, só que todo mundo sabe que pode melhorar. E o transporte público é um lugar que vai poder melhorar muito, né? Então, assim, peço para vocês não só o vídeo na íntegra, para quem está ficando aqui no final, mas dá uma conferida nas redes sociais do Hamilton, é o Hamilton Circular, dá uma olhada lá, pega os cortes, manda para os colegas. O transporte público, ele interfere na vida diretamente de todos os trabalhadores da cidade, você seja usuário ou não. O fato de ter trânsito, por exemplo, é porque a gente não tem um transporte público de uma maneira eficaz. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.